Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para falar sobre o segundo assunto gramatical, ó que beleza! O segundo assunto gramatical da apostila 3 do terceiro bimestre. Nós finalizamos aí os pronomes relativos, né? Finalizamos hoje, inclusive, na aula online com os exercícios. Vou pedir nesse roteiro os exercícios da apostila e caderno de atividades. Gente, portanto, quem ainda não retirou as apostilas, corre para retirar, porque é importantíssimo vocês terem as apostilas para fazerem as tarefas e acompanhar o conteúdo, tá certo? Então, ó, hoje nós vamos entrar no segundo assunto da gramatical da apostila 3 do terceiro bimestre. Eu estarei hoje com vocês aqui na página 15 da apostila 3, onde está escrito assim, período composto por coordenação e subordinação. Gente, isso daqui nós já vimos no primeiro bimestre, quando nós estávamos lá em aula ainda do presencial, estávamos no colégio, então vai ficar super fácil, tá? Eu vou fazer uma breve revisão disso hoje, para que quando literalmente entrarmos na matéria do terceiro, né, do terceiro bimestre, vocês já estão craques, tá? E eu também estarei com vocês aqui hoje na página 16 do caderno de atividades, tá certo? Então, recapitulando aí, página 15 da apostila, em conjunto com a página 16 do caderno de atividades, que aliás eu acho que vocês sabem, né, que eu acho esse caderno de atividades maravilhoso. Então vamos lá, vamos ver o que é isso de período composto, né? Um período composto, como é que é o jeitão do período composto? O período composto é formado por duas ou mais orações e elas se relacionam entre si, tá certo? Como é que eu sei, professora, se um período é composto? Como é que eu sei quando o período tem duas ou mais orações? É fácil. É só você contar os verbos. A quantidade de verbos que você encontrar no seu período é a quantidade de orações. Fácil. Se tiver um verbo, o período é simples. Se tiver dois verbos, o período é composto. Moleza. Tá? Então, o período composto, ele é formado por duas ou mais orações que se relacionam entre si. Então, pessoal, como é essa relação, né, que as orações têm aí nesse tal período composto? Tem dois tipos de relações. As relações a relação coordenada, tá? E a relação subordinada. Então, o período composto, ele pode ser por coordenação e o período composto pode ser por subordinação. Então, esses dois tipos de relação aí é que nós vamos estudar aí agora, tá? Lembrando que eu vou dar esta aula eu vou dividir em duas partes. Esta primeira aula, nós vamos somente estudar o período composto por coordenação, que já estudamos, lembrando bem, no primeiro bimestre nas aulas presenciais, quando estávamos no colégio ainda. Então, é só uma revisão praticamente. E numa segunda aula, que será a semana que vem, eu vou falar sobre o período composto por subordinação, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver aí o período composto por coordenação. O que é isso? O período composto por coordenação, ele é formado por orações que são independentes. O que é isso, professora? Oração independente, formado por orações independentes, ou seja, aquelas orações que não dependem uma da outra para ter sentido completo, que sozinhas elas caminham aí no período, tá certo? Então, eu coloquei aí para vocês a definição. O período composto por coordenação, ele é constituído de orações independentes, coordenadas entre si. Por isso, por serem independentes, por não dependerem uma da outra, é que são coordenadas, certo? Mas sem nenhuma dependência sintática.
ok? Agora, o período composto por subordinação. Ao contrário do período composto por coordenação, subordinação já da própria palavra, né, subordinado, ou seja, é dependente de uma oração. Então, ele é constituído por um conjunto de orações que tem dependência sintática uma com a outra. Então, uma vai depender da outra para ter sentido completo. Isto forma o período composto por subordinação. Tá certo? Então, aí eu coloquei para vocês. O período composto por subordinação é um conjunto de pelo menos duas orações em que uma delas é subordinada, ou seja, depende sintaticamente da outra, que é a principal. No período composto, existem esses dois tipos de orações. Uma principal e uma subordinada a ela, que eu vou falar desse período composto por subordinação na próxima aula, tá certo? Aí, professora, você está falando de período composto por coordenação, está falando de período composto por subordinação, que é o conjunto de oração, mas o que é oração? Nós também já estudamos isso. Lembra lá no primeiro bimestre, quando eu passei para vocês o que era frase, oração e período? Então, vamos dar uma rápida recapitulada aí no que é oração. A oração é quando você tem pelo menos um verbo na oração, né? No período. E esta oração, ela gira em torno desse verbo, tá? Então, vamos supor... se eu digo assim, João gosta de banana. Gosta é o verbo. Isso é oração? É oração. Tá certo? Por quê? Porque tem verbo. Então, toda oração tem verbo. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Continuando aí com o período composto por coordenação. Óbvio, se é coordenação, é formado por orações. Orações, eu errei aqui, hein, gente? Depois eu conserto aí nos slides, tá? Na hora de digitar, eu digitei errado. São orações coordenadas, tá certo? Então, veja só. O que são orações coordenadas? São aquelas orações que são autônomas em relação ao sentido, tá certo? Elas são independentes. Isso são orações coordenadas, tá? Ai, olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Daqui a pouquinho eu corrijo para vocês e no material de roteiro já vai certinho os slides, tá bom? Orações coordenadas, tá certo? Olha lá, gente, já arrumei aqui, tá? Orações coordenadas. Então, recapitulando, orações coordenadas são aquelas que são independentes entre si, né? Tem uma relação aí de autonomia cada uma. São autônomas, tá certo? Aí, gente, as orações coordenadas, elas são divididas em duas classificações, em dois tipos. Elas são assindéticas e sindéticas. Lembra lá no primeiro bimestre que eu falei que o a significa não e que síndeto significa conjunção conectivo? Olha que beleza, já matamos aí o que é uma oração coordenada assindética. Uma oração coordenada assindética é aquela oração que não são ligadas por conjunção. Elas apenas são ligadas por pontuação. Então, quando você ouvir falar em oração coordenada assindética, não tem conjunção, tá certo? Assindética. Que significa não, e síndeto, do grego, que significa conectivo, tá certo? Então, não conectivo, assindética, não tem conectivo, não tem conjunção. As orações coordenadas assindéticas são orações que estão juntas e são ligadas por pontuação. Aí eu coloquei um exemplo aí. Cheguei, vi, venci. Veja, quantos verbos tem aí? É uma oração? É uma oração, porque tem verbo. Quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho cheguei, eu tenho vi e tenho venci. 3 verbos, 3 orações. Concordam comigo que essas orações são independentes? Elas são coordenadas. Tem aqui, ó, a vírgula, né? Tem a vírgula e
aqui também tem vírgula. Se são orações, se são independentes, separadas por vírgulas, pela vírgula no caso, geralmente a oração coordenada sindética, ela é ligadas por vírgula ou ponto e vírgula. Geralmente são essas as pontuações, tá? Então, 3 verbos, 3 orações, período composto. Período composto por quê? Por coordenação. Por quê? Porque elas têm sentido completo sozinhas, elas andam sozinhas, são independentes. Por quê? Tá ligada por pontuação, tá certo? Porque tem um conjunto aí de orações, que no caso são 3 orações, um período composto. Portanto, cheguei, vi e venci, oração coordenada assindética. E aí eu falei também, lembra lá no primeiro bimestre, das orações coordenadas sindéticas, que são as orações também que estão juntas, também são independentes, porém são ligadas por meio da conjunção. Lembra que eu pedi para vocês fazerem aquela tabelinha das conjunções coordenadas? Espero que vocês tenham guardado essa tabelinha aí, porque vocês vão precisar, tá certo? Então aí, dentro das orações coordenadas sindéticas, existem 5 tipos, 5 classificações. Elas podem ser aditiva, que expressam a ideia de adição, adversativa, traz a ideia de oposição, né, daquilo que se declara na oração anterior, e alternativas, que traz ideia de oração, que traz ideia de opção, né? Conclusivas, conclusão, e explicativa traz ideia de explicação. Então vamos lá, gente, só para dar uma relembrada, a oração coordenada sindética aditiva. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. Tenho 2 orações, verbo gostar, verbo deixar, né? Então, período composto. Composto por coordenação, e a conjunção aqui é o E. O E está indicando uma soma. Além de gostar muito da escola, ela assistia a aula, somou, né? Então, a aditiva é uma adição, é uma soma. No caso aí, representada pela conjunção E. Tem mais conjunções aditivas, que vocês já têm aí na tabelinha de vocês, que foi pedida logo no início do ano, tá certo? Vamos ver aí um exemplo de oração coordenada sindética adversativa. O adversativa é marcado por uma oposição, tá certo? Então, você escreveu lá uma oração, e aí depois você escreveu uma segunda oração, essa segunda oração vai ser oposta à ideia da primeira oração. Tá? Geralmente é marcada pelas conjunções no entanto, né? Mas, contudo, porém, todavia, vocês também já têm essas conjunções aí na tabelinha que eu pedi para fazer. Vamos lá. Sempre foi muito estudioso. No entanto, não se adaptava à nova escola. Ou seja, ideia oposta. Apesar dele ser estudioso, ele não se adaptava à escola. No entanto, aqui é uma conjunção adversativa, tá? E olha só, antes de orações adversativas, sempre usamos vírgula, tá aqui a vírgula, ok? E as coordenadas sindéticas alternativas? Ora, se é alternativa, é por opção, ou uma coisa ou outra, né? Então, vamos lá. Estude ou não sairá nesse sábado, ok? Então, estudar ou deixar de sair no sábado. É uma opção que você tem, marcada pela conjunção alternativa ou, tá certo? Então, gente, ainda vai eu vou finalizar por aqui a aula, tá certo? Ainda vai ficar faltando falar das dos mais 2 tipos de oração coordenada sindética, que é a conclusiva e a explicativa. Só que eu quero conversar com vocês a respeito da conclusiva e da explicativa de uma maneira mais particular. Então, eu vou deixar para a próxima aula, né? E na sequência da próxima aula, a gente começa com oração subordinada, com período composto por subordinação, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês sabem onde me achar, tá certo? Beijo pra vocês e até a próxima, gente!